para quem que nesse momento. Pessoal, vamos dar início agora ao nosso evento. De lançamento da cartilha Imigração Legal e Informações Básicas. Essa cartilha foi elaborada pela Comissão de Relações Internacionais da OAB Caruaru, tendo como autores Aline Luiza Leite, Johanna Kívia Chaves Brito, Maria Clara Nunes Muniz, Maria Cecília de Freitas Lourenço e Simão e o nosso companheiro Pedro Lucas Rodrigues Silva, sob minha organização, Emerson Francisco de Assis. Atualmente estou como presidente da nossa Comissão de Relações Internacionais. Essa cartilha, ela é um e-book que está sendo disponibilizada gratuitamente na internet. O link a gente vai divulgar hoje, mas vocês podem encontrar esse link tanto no site do LAPRE, a SES UNITA, que é o Laboratório de Políticas e Práticas em Relações Internacionais, quanto também nas redes sociais da própria OAB Caruaru. Então, é um livro de distribuição gratuita, é um livro que está devidamente registrado no ISBN, né? Ou seja, é uma publicação válida. E nessa cartilha, nós temos informações básicas tanto para estrangeiros que estejam aqui no Brasil, quanto brasileiros que desejam imigrar, né? Então, nesse sentido, a gente chama a atenção para a importância dessa publicação, que é uma publicação destinada não somente para a advocacia, para os estudantes, mas também para o público em geral. Bem, pessoal, nesse momento a gente vai convidar a representação da direção da nossa OAB, Caruaru, para dar uma palavrinha com vocês, fazer a abertura formal também do nosso evento, né? E já agradecendo de antemão a presença. Então, boa tarde a cada um e a cada um de vocês. Então, Lisine, por favor, pode vir para cá, porque o pessoal precisa ver você. Bom, sim. Tá, tá. Pode falar. Estamos escutando. Olá, pessoal, como estão? Tudo bem? Eu me chamo Deise Karine Vicente, estou representando nesse ato o presidente da OAB Caruaru, que precisou ausentar-se para outro compromisso. Atualmente sou secretária-geral e vim substituir ele nesse ato de hoje, tá certo? É um prazer estar aqui. A gente gostaria de parabenizar o meu eterno professor, né? Para quem não sabe, eu também fui aluna do professor na SES Unita, doutor Emerson. É uma pessoa que a gente tem grande estima, é uma satisfação dividir a banca com ele hoje e dizer que sempre vem trabalhando em prol da classe. É um assunto de imigração legal que vem se destacando cada vez mais. E nessa comissão temos advogados especialistas. E dizer, professor, que a OAB Caruaru está muito agradecida com o seu trabalho, com o trabalho dos demais membros, que é um ramo de atuação que cada vez mais vem crescendo. Inclusive, na pandemia, tivemos um problema com alguns advogados que estavam fora do país e que precisou da instituição para que pudesse ajudá-los a resolver esse problema no aeroporto e dentre tantos outros casos que a gente precisa de uma instituição forte e com advogados que têm expertise nessa área. E nessa comissão a gente tem expertises múltiplas, vários membros e sob a direção aqui do professor Emerson de Assis. Então eu declaro aqui abertos os trabalhos e dizer que vamos continuar trabalhando juntamente à Comissão OAB para que a gente possa cada vez mais desempenhar um trabalho de excelência para a nossa advocacia de Caruaru, região afora, internacionalmente falando. Muito obrigada a todos e bom evento. Muito obrigado. Pessoal, eu agradeço aqui as palavras mais do que gentis da Deise, né, em nome da diretoria da OAB Caruaru. Ela foi minha aluna, então fico muito satisfeito quando as pessoas reconhecem essa questão do nosso vínculo enquanto professor, né? Sou advogado, mas acima de tudo eu sou um professor, e aqui a gente tem muitos alunos acompanhando aqui, que foram nossos alunos de forma presencial e de forma online. E quero agradecer a cada um de vocês a presença aqui no nosso evento. A gente está admitindo aqui algumas pessoas para a gente fazer logo essa parte da exposição inicial da nossa cartilha, né? E, sobretudo, a gente não pode esquecer novamente e agradecer o apoio da OAB Caruaru, o apoio do Lapra Sais Unita, sem o qual não seria possível a gente
criar essa publicação, né, e trazer essas informações para o público em geral. Bem, pessoal, já sem delongas, né, já ultrapassando um pouquinho, registro aqui a presença do nosso companheiro Pedro, né, também membro da nossa comissão e advogado militante na área da imigração também, né? Então, primeiro, qual é o objetivo geral da nossa cartilha? O objetivo geral da nossa cartilha foi trazer esclarecimentos sobre o direito das pessoas que desejam imigrar, sejam brasileiros que queiram se estabelecer em outros países, ou pessoas estrangeiras que queiram viver no Brasil, né? Então, o intuito da nossa cartilha foi servir de mão dupla, ou seja, tanto para brasileiros que queiram imigrar ou que já estejam vivendo fora do Brasil, quanto também esclarecendo o direito de pessoas migrantes que estejam vivendo em nosso país, né? Então, é uma cartilha que tem um intuito aí de trazer informações, de mão dupla. Então, pessoal, prosseguindo aqui, deixa eu só admitir mais membros. É que tem muita gente chegando. Aí eu estou admitindo, viu, pessoal? Quando eu estou dando essas paradas aqui é porque eu estou admitindo as pessoas que estão chegando. Eu até esqueci como admitir automaticamente. Ok. Então, prosseguindo aqui, pessoal, falado dessa parte, primeiro, a imigração nós entendemos enquanto um direito humano fundamental. Então, primeira coisa, a gente não, obviamente, a gente não teria espaço para fazer esse tipo de reflexão numa cartilha, mas a espécie humana, por sua própria natureza, ela é uma espécie migratória, né? A gente considera os aspectos trazidos pela ciência, a gente sabe que a humanidade teve origem na África e a partir daí se espalhou por todo o mundo. Então, o ser humano, por natureza, é um ser de natureza migratória. E a gente entende que a imigração ela é um direito humano fundamental de todas as pessoas. Agora, é claro, existem alguns aspectos aí que a gente tem que considerar. Primeiramente, os riscos da imigração ilegal e a importância da imigração legal. E o que é que a gente considera imigração legal e imigração ilegal? Imigração legal é aquela imigração que atende os requisitos estabelecidos pelo Estado para qual a pessoa deseja imigrar. E imigração ilegal é o contrário, né? É aquela imigração no qual as pessoas não atendem os requisitos para os estados ao qual desejam imigrar. E aí, uma tônica que a nossa cartilha tem e que a nossa cartilha traz, e que talvez essa seja o grande foco de discussão, é que, primeiramente, a imigração, ela é um direito humano fundamental. Porém, os estados podem estabelecer os critérios, ou seja, a imigração, a admissão de imigrantes sempre é um ato discricionário. Os estados podem admitir os critérios para a admissão dos imigrantes. Porém, aí tem um detalhe. Esses critérios que os estados estabelecem, eles não podem violar o princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, os estados são soberanos para estabelecer regras migratórias, porém nenhuma dessa regra está acima do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, na verdade, a regulamentação da imigração, ela é um ato discricionário do Estado, para falar a linguagem do direito administrativo, mas essa discricionariedade, ela deve ser limitada ao respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos direitos humanos fundamentais como um todo, tá? Bem, pessoal, prosseguindo aqui, então, qual é a base para a gente considerar a base legal, a imigração como direito humano fundamental? É a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É uma declaração da ONU de 1948, e aí a gente tem os artigos 13, 14 e 15, né, que estabelece a questão da locomoção, do asilo e da nacionalidade. Basicamente, esses artigos, eu vou resumir aqui, depois, acredito que essa parte foi feita pela doutora Aline, ela vai dar uma pincelada melhor nessa parte aqui, falando da contribuição dela, mas basicamente o artigo 13 ele diz que todo ser humano tem direito de sair do seu país e a ele retornar. O artigo 14 ele garante o asilo político e também, em consequência,
a questão do refúgio para aquelas pessoas que se encontram perseguidas por motivação política ou por sofrerem violações ou restrições aos direitos humanos. E o artigo 15 garante a nacionalidade, que também é outro aspecto. Todo ser humano deve ter direito a ter uma nacionalidade, tá? Todo ser humano, e a apatria, infelizmente, continua sendo um dos problemas mais graves de violação aos direitos humanos que nós temos, no mundo, tá? Pessoas apátridas, elas têm dificuldade do direito a ter direitos, como lembrava Hannah Arendt, né? Hannah Arendt falava que a nacionalidade ela é um atributo necessário para a pessoa ter direitos a ter direitos. E a melhor prova disso, e ela argumenta isso de forma brilhante, é que quando os nazistas quiseram realmente iniciar de forma séria a política do Holocausto, eles caçaram a nacionalidade dos judeus, para que os judeus não tivessem direitos a ter direitos, ou seja, os judeus não seriam mais nacionais alemães, então eles não poderiam mais reclamar da proteção, de constituir advogado, por exemplo, já que a gente está aqui na OAB. Então, pessoal, nacionalidade dá direito a ter direitos. Não ter nacionalidade hoje, infelizmente, continua sendo um problema seríssimo e milhões de pessoas no mundo não têm nacionalidade. Por isso que a Declaração Universal insiste que imigração, a concessão de asilo, né, para pessoas que estão sofrendo perseguição política e a nacionalidade é, sim, um direito humano fundamental. Bom, pessoal, nós temos também aqui no caso do Brasil a Lei Federal 13.445 de 2017, que é a Lei de Imigração. Essa lei, ela é uma daquelas normas que ela trouxe muitas inovações, ela foi elaborada por estudiosos da área, o seu projeto, porém ela ainda não pegou, porque infelizmente no Brasil a gente tem algumas leis que são extremamente inovadoras, como aconteceu com o ECA, como aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor e a própria Constituição Federal de 88, que seriam normas que trouxeram assim muitas novidades, mas que o Poder Judiciário, os advogados têm dificuldade de trabalhar com ela. E o que é que essa lei de imigração traz? Primeiramente, a lei de imigração, ela tem um caráter muito mais acolhedora do que a lei anterior, que era o Estatuto do Estrangeiro, que era uma norma da época da ditadura. Por exemplo, o Estatuto do Estrangeiro permitia a expulsão de uma pessoa do Brasil, um estrangeiro que participasse de uma manifestação política pacífica. Hoje em dia a gente considera inadmissível isso, mas notem que o Estatuto do Estrangeiro ele teve vigente até 2017. Outra coisa, a lei de imigração ela beneficia pessoas apátridas, ela facilita que apátridas aqui no Brasil consigam se naturalizar como brasileiros, né? E mais, a lei de imigração, ela claramente ela repudia a xenofobia e ela claramente assegura o acesso à educação, à saúde, aos direitos sociais às pessoas estrangeiras que estejam no Brasil. Então, ela é considerada, inclusive pelo pessoal da ONU, uma lei modelo, uma lei que serve de exemplo para todos os países, só que, infelizmente, o próprio Poder Judiciário e muitas vezes também os advogados, eles têm dificuldade de conhecer essa lei e de entender. Por exemplo, o princípio da reunião familiar, no qual um estrangeiro ele está aqui, ele pode solicitar que sua família, né, as pessoas mais próximas, sejam trazidas para o Brasil também. Isso era uma novidade que não existia no ordenamento jurídico brasileiro anteriormente, né? Então, em termos de migratórios, atualmente o Brasil é um exemplo em termos de legislação. Só que aí eu chamo a atenção de vocês para uma coisa: não existe no Brasil uma crise migratória, tá? O número de estrangeiros no Brasil é relativamente pequeno, considerado a população geral. Na verdade, hoje, nós temos um pouco mais de brasileiros vivendo no exterior do que de estrangeiros aqui no Brasil. Assim, para citar dados, porque também tem a questão dos ilegais, a gente não tem um dado assim, mas eu vou pegar uma estimativa de alguns estudiosos. Nós temos cerca de 3 milhões de brasileiros hoje que vivem no exterior, só que aí muitos têm dupla nacionalidade, etc., né? E nós temos de 1 a 2 milhões de estrangeiros que vivem no Brasil, de forma legal e ilegal. É por isso que não tem bem um número. E como eu disse, nos que vivem lá fora, muitos têm dupla nacionalidade, principalmente de países europeus, ou até pessoas que se naturalizaram nos Estados Unidos, etc., né, que já vivem lá há muitos anos. Mas aí a gente só tem um número meio vago, por isso que eu falei para vocês.
a gente tem um pouquinho mais de brasileiros vivendo lá fora do que de estrangeiros aqui no Brasil. Mas, considerando a dimensão da nossa população, nós não temos um problema migratório. Basta eu citar, para vocês terem ideia, que o México tem 120 milhões de habitantes, dos quais de 10 a 15 milhões de mexicanos vivem nos Estados Unidos, tá? Também não se sabe o número certo, não. É de 10 a 15 milhões de mexicanos. Muitos são legais, boa parte são ilegais, mas imagine, ou seja, mais de 10% da população mexicana vive fora do México, enquanto no Brasil fica em torno aí de 1% da população que vive fora do Brasil, né? E como eu disse, no caso do Brasil, muitos têm até dupla nacionalidade, né? São descendentes de europeus, principalmente, ou são pessoas que se naturalizaram em outros países. Então, o Brasil, pessoal, não tem uma crise migratória. Isso aí é preciso deixar claro e reconhecer. Bem, quais são os riscos da imigração ilegal? Como a gente falou aqui, o imigrante, aquela pessoa que deseja imigrar, ela deve sempre realizar de forma legal, jamais de forma ilegal, tá? Não pode buscar atalho para a imigração. Então, primeiro, a pessoa que imigra ilegalmente, ela corre o risco de sofrer sanções do Estado no qual ela quer imigrar, né? Pode sofrer prisão, deportação, proibição de retorno. A prisão, alguns países, principalmente nos Estados Unidos, na França também, se você estiver ilegal, ou seja, se você não estiver devidamente regularizado, você corre o risco de sofrer prisão. A deportação é uma medida administrativa, tá? Nos Estados Unidos e na França também, a primeira vez que você não tiver com a sua documentação, você é deportado. Deportação é medida administrativa. Mas se você reincidir, vai para a prisão. E a questão da proibição de retorno que se dá através da expulsão. Então, na expulsão, você fica proibido de retornar àquele país. Geralmente, a expulsão ela é motivada também por alguma situação criminal, né? É, Então, essas são medidas que o Estado aplica junto àquela pessoa que está em situação ilegal. Bem, o outro aspecto que nós temos, pessoal, é a questão da exploração laboral e da violência. Primeiramente, muitas pessoas se aproveitam do trabalho de imigrantes ilegais justamente porque eles estão ilegais, ou seja, eles são obrigados a receber um salário muito abaixo do valor de mercado e muitas vezes até os empregadores ameaçam, né? Olha, se você não aceitar isso aqui, eu vou lhe denunciar. Então, infelizmente, é uma situação aí de exploração e também de sofrer violência, tanto de grupos que estejam lá fazendo a questão do tráfico de pessoas, e aí a gente entra a questão do tráfico de pessoas e o risco de morte, né? Então, existem quadrilhas internacionais que atuam no tráfico de pessoas, que são chamados, no caso dos Estados Unidos, acho que vocês já ouviram falar a expressão coiotes, né? Eles cobram milhares de dólares e são verdadeiros bandidos, ou seja, são verdadeiras quadrilhas e muitas vezes eles somem com os imigrantes e ficam extorquindo familiares. Então, quem procura um caminho supostamente fácil, que não é fácil da imigração ilegal, fica sujeito a sofrer tudo isso, tanto ser punido pelo Estado no qual a pessoa esteja, quanto ser aproveitado, ser vítima de até dos empregadores, né, que utilizam da mão de obra e principalmente dessa questão da quadrilha de tráfico de pessoas, muitas vezes até envolve questões de tráfico sexual ou até mesmo tráfico de órgãos, que é uma situação terrível e preocupante, né? Isso sem falar do impacto para os familiares e os aspectos psicológicos, né? Então, quem está nessa situação ilegal, e alguns de vocês até deve ter visto agora, principalmente depois dos Estados Unidos, né? Esse acirramento, esse endurecimento da política migratória, que muitos brasileiros que estão lá em situação ilegal estão sofrendo problemas psicológicos porque estão com dificuldade até para sair de casa, né? Alguns até estão usando grupos de WhatsApp para se comunicar, ou até eu estava lendo uma reportagem na BBC, né? Não é nada sensacionalista, estava falando que tinha brasileiros ilegais nos Estados Unidos, principalmente na região do Massachusetts, que estavam usando drones para identificar a polícia migratória. E vindo da BBC, que é um sério, eu acredito, né? Não, não é simplesmente um boato de, o pessoal está usando o drone antes de sair para identificar se tem alguma van, alguma coisa suspeita. Então, pessoal, a imigração ilegal traz todos esses riscos que a gente está falando aqui. E quais são os direitos dos imigrantes, né?
Primeiro, como a gente falou aqui, todos os imigrantes devem ter a sua dignidade de pessoa humana respeitada, mesmo os ilegais. Então, não é o fato de você estar lá como ilegal que significa que você perdeu todos os seus direitos, tá certo? Então, todas as pessoas, elas devem ter, elas devem ter a sua dignidade respeitada. E outra coisa, quem estudou aqui Direito Internacional comigo, talvez não lembre, mas a dignidade da pessoa humana é uma norma ius cogens, ou seja, é uma norma que todos os estados soberanos devem respeitar, independente da ratificação de qualquer tratado. Então, gente, não é o fato de um imigrante estar ilegal ali que leva ele a perder todos os seus direitos, vamos dizer assim, né? De jeito nenhum, tá? O imigrante ele deve ter a sua dignidade da pessoa humana respeitada e todos os estados do mundo devem respeitar a dignidade da pessoa humana, porque é uma norma ius cogens, ou seja, é uma norma que cabe aos estados respeitarem, independente da ratificação de qualquer tratado. No caso do Brasil, pessoal, o imigrante ele tem acesso à saúde, à educação, à assistência social, ao trabalho, né? E a lei de imigração, ela assegura, como a gente falou, a não discriminação e o combate à xenofobia. Prosseguindo aqui, pessoal. Bem, e o apoio do Estado brasileiro, principalmente para brasileiros que estejam no exterior? O Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, perdão, ele deve prestar apoio consular a brasileiros no exterior. É um direito dos brasileiros. Quando eu falo deve, aí não é ato discricionário, não, tá? O Ministério das Relações Exteriores, através da nossa rede de consulados, tem a obrigação de prestar esse apoio para brasileiros que estejam no exterior. Em que casos? Por exemplo, crises, desaparecimentos, detenções, na questão do tráfico de pessoas e também quando a pessoa sofreu alguma violência. Então, teve algum problema, um brasileiro no exterior deve comunicar ao nosso consulado. Foi detido? Veja só, a detenção de qualquer estrangeiro deve ser comunicado ao seu consulado, tá? Em qualquer circunstância, tá? Seja cometimento de crime ou seja simplesmente por questão de irregularidade migratória. E muitas vezes os estados não respeitam isso, tá? Mas se um imigrante for detido, de qualquer maneira, tá? Seja por questão migratória ou seja por questão de crime, é obrigação do estado que deteu entrar em contato com o consulado da pessoa. E muitas vezes as pessoas não sabem disso, tá? Então, tem que exigir, sim, a questão da presença do consulado para acompanhar aquela detenção. Bem, pessoal, os canais oficiais de contato do Itamaraty no exterior, e-mail, telefone, a relação dos consulados, a gente também está informando na cartilha. Bem, pessoal, vamos dizer que um imigrante tenha sofrido uma violação aos direitos humanos naquele país. O que é que ele faz? O que é que ele deve fazer? Por exemplo, por a questão migratória, porém aquela política migratória é abusiva, aquela política migratória ela viola a dignidade da pessoa humana. O que fazer nesse caso? Bem, primeiramente deve-se procurar as autoridades locais, o Ministério Público, a polícia. Os países que são receptores de imigrantes, né, eles têm as suas autoridades locais. Em primeiro momento, se deve procurar as autoridades locais do próprio país para fazer denúncias de abuso na situação migratória. Caso essas autoridades não atuem de forma devida, aí a gente pode procurar instituições internacionais, tá? Então, não esqueçam isso. Em primeiro lugar, sempre é a autoridade migratória do país que é responsável por apurar violação a direitos de imigrantes. Então, em primeiro lugar, sempre a autoridade local do país. Em segundo lugar, no caso da autoridade do país ser omissa, no caso da autoridade do país permanecer silente, aí a gente pode procurar instituições internacionais. Primeiramente, a ONU, através do seu Conselho de Direitos Humanos.
E essas entidades internacionais, pessoal, elas aceitam inclusive denúncias online, elas têm canais de denúncia online para a pessoa acionar. No caso da ONU, a maioria dos países do mundo, eles fazem parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU, tá? E como eu disse, tem canais online. Na própria cartilha a gente informa os canais, seja para você pode mandar até questão postal, você tem acesso a formulários, você tem acesso a e-mails, a nossa cartilha informa, tá? Então, em primeiro lugar, ONU. Maioria dos destinos migratórios, eles têm esse acesso fazem parte desse Conselho de Direitos Humanos da ONU. No contexto do continente americano, inclusive Estados Unidos, pode-se procurar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas não esqueçam, pessoal, sempre tem que se provar para esses órgãos que você fez alguma denúncia no estado que você sofreu a violação e aquele estado ou foi omisso, ou foi silente, ou não atuou, tá? Sempre eles exigem isso. Então, mesmo os Estados Unidos, eles fazem parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ah, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem uma vantagem, ela tem um sistema, ela tem um PJE. Quem é de direito sabe o que eu estou falando. Ela tem um PJE um pouquinho melhor que o PJE, para nos pessoal de direito, desculpa, pessoal, quem não é formado em direito aqui ou não é de direito não sabe da piada interna. A gente está comparando com o sistema de petição do nosso Poder Judiciário. Então, a Comissão Interamericana ela tem um sistema de petição, tá? No qual a parte ela junta as provas, ela coloca os seus dados. Ah, e com um detalhe, esse está disponível em português. Porque português é uma das línguas oficiais da OEA, né? Então tem disponível em português e lá você pode colocar os seus dados, as informações para fazer a denúncia. Por exemplo, se um brasileiro tiver uma violação de direitos humanos nos Estados Unidos, ele pode encaminhar a denúncia via o sistema da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Perfeito. E pode escrever em português, porque é uma das línguas oficiais. Agora, qual é o problema? É que, no caso dos Estados Unidos, eles não fazem parte da Corte Interamericana. Eles aceitam a comissão, mas a Corte não. Isso significa que a gente não pode obter uma condenação internacional contra o governo dos Estados Unidos. A Comissão Interamericana só vai fazer uma recomendação ou um termo de ajustamento, né, de conduta, um acordo, mas assim, ela os Estados Unidos não aceitam a Corte Interamericana de Direitos Humanos, então não tem como você conseguir uma sentença judicial internacional. No contexto europeu, nós temos a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, por exemplo, se o imigrante sofreu alguma violação de direitos humanos na a gente pode procurar a Corte Europeia. Ah, a Corte Europeia aceita que pessoas naturais procurem ela diretamente, diferente da Corte, Interamericana. Porém, a Corte Europeia, salvo engano, mas tem na cartilha. Me desculpem se eu esqueci agora no momento e não coloquei aqui. Eles só aceitam em inglês, petições em inglês e francês. Mesmo Portugal, por exemplo, sendo Estado-membro, né, da Corte Europeia de Direitos Humanos. A Corte Europeia de Direitos Humanos, ela funciona em Estrasburgo, na França, mas eles só aceitam, o sistema de petição deles é só em inglês e francês. Na cartilha detalha, viu, pessoal? Inclusive tem o link do sistema, etc. Bom, prosseguindo aqui, a imigração legal, agora fazendo destaque, as regras variam por país de destino, tá, pessoal? Cada país é soberano para estabelecer as regras para a imigração legal. Porém, como eu disse, essas regras jamais podem violar os direitos humanos e jamais podem violar o princípio da dignidade da pessoa humana. Quais são os documentos comuns que se exigem de pessoas que queiram imigrar legalmente? Passaporte, visto, antecedentes criminais, comprovante financeiro, exames médicos, né? E na hora de migrar legalmente, é importante usar fontes oficiais para você se informar, e nesse sentido, nossa cartilha lá traz informações oficiais e também dos governos dos países e também profissionais qualificados. Jamais procurem profissionais que não sejam qualificados e que vendam facilidades, olha, e principalmente que vendam meios ilícitos. Nunca procurem, porque você está colocando em risco a sua vida, como a gente falou aqui, e a vida da sua família quando você se submete a pessoas que não são qualificadas ou que oferecem vantagens indevidas, né, e que ficam prometendo aí é,
facilitar esse caminho através de meios ilegais. Então, procurem advogados, procurem profissionais de relações internacionais, procurem agentes de viagem que realmente tenham conhecimento na área e, principalmente, busquem informações oficiais em órgãos, seja como o nosso, através da OAB, seja através dos consulados dos países, tá? Não tenham muito cuidado com informação. Bem, em relação à regularização de imigrantes e os direitos dos imigrantes no Brasil, primeiro, todos os imigrantes eles são obrigados a se registrar na Polícia Federal. E aí eles têm que tirar, no caso do Brasil, tá? Imigrantes que estejam aqui no Brasil. Caruaru, por exemplo, tem, como vocês sabem, uma delegacia da Polícia Federal que fica ali do lado do Shopping Difusora. Inclusive lá tem uma salinha no shopping, na verdade no Shopping Difusora eles têm uma salinha de atendimento tanto de brasileiros que queiram tirar passaporte, quanto também para estrangeiros que queiram regularizar sua situação e tirar essa carteira que atualmente chama o CRNM, né? Então tem um prazo para, se eu não me engano, fala na cartilha também, 60 dias. É que eu coloquei aqui só o resuminho, e olha que eu já estou falando muito. Já já, pessoal, vou chamar aqui os autores e as autoras para falar. É porque eu estou dando aqui uma notícia, estou falando, olha lá na cartilha, mas se eu não me engano, o prazo de regularização são 60 dias, junto à Polícia Federal, depois que a pessoa entra no Brasil. Bem, e se a pessoa não se regularizar, não tirar essa carteirinha, né, na Polícia Federal, pode sofrer multa, deportação ou até expulsão. E aí está definido no Decreto Federal número 9.199 de 2017. E quais são os direitos garantidos aos imigrantes no Brasil? Como a gente já falou aqui rapidamente, tem direito à saúde, ou seja, imigrantes podem usar o SUS. Visitantes também, tá? Em caso de emergência, eles também podem usar o SUS. Então, por exemplo, uma pessoa, um turista teve algum problema, precisa usar o SUS, sim, pode perfeitamente, tá? O acesso à educação, né, para aqueles imigrantes que estão aqui já em caráter permanente, obviamente, quem vem como turista não pode se matricular na rede oficial de ensino, né? O direito ao trabalho, para os imigrantes e a questão da assistência social, que muita gente durante muito tempo dizia que não tinha direito, tá? A lei de imigração agora deixou claro: imigrantes no Brasil têm todos os benefícios da assistência social em igualdade de condições com o brasileiro. Então, se precisar, por exemplo, de um Bolsa Família, ele vai ter acesso em igualdade de condições com os brasileiros. Até os alunos me perguntam, professor, se um refugiado for admitido no Brasil, ele tem direito automaticamente ao Bolsa Família? Eu digo não. Ele vai ter direito na mesma condição que um brasileiro teria. Porque às vezes você pode estar como refugiado no Brasil, mas você é uma pessoa que tem uma boa condição financeira. Você pediu refúgio porque o seu país está numa situação de uma crise humanitária ou o caso de um asilo, mas você é uma pessoa de boa renda. Então você não faria jus ao É porque tem gente que pensa assim, e infelizmente o senso comum. Ah, não, porque a pessoa é asilada ou refugiada já passa a ter uma bolsa automática. Não, existem, tá? Em igualdade de condições com o brasileiro. Ah, e também tem outra coisa. O Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, ela geralmente ela paga um auxílio para aluguel, tá? Mas aí é o Acnur quem paga. Então, se a pessoa estiver lá e preencher aqueles requisitos que o Acnur, a pessoa não. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Então, pode receber um auxílio do Acnur. Bem, pessoal, quais são as instituições que prestam apoio aos imigrantes, né? No caso do Brasil, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, a Defensoria Pública, o SUAS, lembrando, é o Sistema Único de Assistência Social, né? E o próprio Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, que atua bastante aqui no Brasil. Inclusive, a gente tem conhecimento e parceria com eles, né? E dos brasileiros no exterior, o Itamaraty, a própria Defensoria Pública da União, ela tem um setor que também faz assistência jurídica e que atua também auxiliando os brasileiros que estejam no exterior, mas esse contato se dá através do Itamaraty, que pode acionar a Defensoria Pública da União, da Defensoria Pública Federal. E esses órgãos têm compromisso com a inclusão e a dignidade da pessoa humana. Bem, pessoal, aqui eu já vou encerrando a minha fala, já para convidar os autores, e nesse slide final eu trago como referência aqui a nossa cartilha, né?
Nós temos aqui o site onde a cartilha está disponibilizado. Eu vou copiar esse link e vou colocar aqui no chat, mas vocês também podem baixar. Eu vou colocar outro slide aqui que tem. Deixa eu colocar aqui no chat. Se vocês conseguem acessar, se não acessarem, pronto, pronto. Vejam, por favor. Opa, chat, cadê o chat? Pronto. Ah, meeting group chat. Pronto. Pessoal, vejam, por favor, se vocês conseguem acessar aí no chat o link da nossa cartilha, tá? E vocês podem baixar gratuitamente. Essa cartilha é de distribuição gratuita, tá? É proibida a venda. Essa cartilha é só para o nosso conhecimento. Conseguem acessar? Deixa eu ver, tem duas respostas aqui. Perfeito. Perfeito, Marcos. Perfeito, Felipe. Obrigado pelo retorno, tá? Deixa eu colocar mais um aqui. Perfeito. Pronto. A Alice disse que recebeu no e-mail. Perfeito, eu mandei também. Para aqueles que tinham se inscrito antes de 11h30, se eu não me engano, eu mandei 11h30 mais ou menos. Teve algumas pessoas que escreveram depois. Nós temos também um link da cartilha nesse QR Code e também foi disponibilizado no site da OAB Caruaru. Pronto, pessoal. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou convidar os nossos autores, e aí tem alguns autores que estão online, tem alguns autores que estão aqui presentes. Vocês querem que eu chame por ordem alfabética mesmo? Se for por ordem alfabética, é a Aline que a gente vai convidar. Coincidentemente. Então, Aline, eu chamo você a palavra, agradeço o pessoal aqui que está presente. Eu fiz um apanhado geral, viu, pessoal? Agora os autores vão falar. Primeiro, a gente quer apresentar os autores que estejam aqui conosco. Eles vão falar um pouquinho, mas aí uma fala mais curta do que a minha, em relação a. Não estou limitando, não, viu, Aline? É porque foi o combinado, viu? Então, convido você aqui, Aline, por favor, para falar com o pessoal. Olá, boa tarde a todos. Eu queria agradecer brevemente ao professor Emerson, que me deu essa oportunidade de participar dessa comissão, a doutora Daisy. Também queria agradecer e enaltecer a importância do trabalho de pessoas nessa comissão, como o meu amigo Pedro, que trabalha com essa questão da imigração legal, e doutora Marilda, porque a gente vai adentrar num tema de suma importância, que é a imigração legal. Apesar de a gente trazer como um direito e um direito fundamental inerente à condição humana, não à nacionalidade, embora a nacionalidade não raras vezes seja extremamente necessária para que o imigrante tenha direito, como o professor sabiamente colocou aqui, a ter direitos. Então, a Declaração de Direitos Universal dos Direitos do Homem, ela traz o direito de locomoção, de você sair do seu território, adentrar em outro, de você poder ter esse direito que é inerente ao homem. E, desculpa, gente, eu estou um pouquinho nervosa, mas, enfim. É necessário a gente saber que, apesar de ser um direito e de ser um direito fundamental, ele está limitado pelas questões de soberania e autonomia dos estados. Então, vai ter que obedecer a determinadas diretrizes trazidas pelos estados. Por isso que, quando a gente diz imigrar de uma forma legal, é justamente atender aos requisitos que os estados propõem para que você possa trabalhar, estudar, ingressar permanentemente ou não naquele outro estado de uma forma pacífica, onde você possa exercer todos os seus direitos. Porque, apesar de a gente saber que não vai perder todos os direitos, não está regularizado, vai impossibilitar que você tenha, como eu estava conversando aqui com o professor Emerson no começo anterior a essa apresentação, a um direito muito importante, que é o acesso à justiça.
como é que você, ilegal, vai poder reclamar? é, Você até pode, mas fica muito mais difícil com que você reclame quando seus direitos estão sendo suprimidos pelas autoridades. Porque apesar de fazer parte de, de documentos internacionais, não é, os estados não vêm cumprindo, não vêm estabelecendo os direitos básicos dos imigrantes. Então, eu vou finalizar aqui minha fala, porque o professor Emerson ele tem uma capacidade de síntese tão boa que ele conseguiu resumir na fala dele toda a nossa cartilha. Então, assim, eu quero deixar minha contribuição aqui na necessidade de que se procurem profissionais capacitados para que para a gente consiga fazer, para que a gente consiga fazer essa imigração de uma forma legal, atendendo a todos os requisitos, para que problemas como tráfico de pessoas e outras, e até perigo à nossa vida, à nossa integridade física, enquanto imigrante que está lá para estudar, para tentar uma vida nova, seja respeitada. Então, procure um profissional capacitado. Aqui nessa cartilha tem algumas informações básicas, mas é sempre necessário um apoio. E aqui a OAB de Caruaru está à disposição. No que a gente puder ajudar, estaremos à disposição. Agradeço. Boa tarde a todos. Então, obrigado, Aline. Parabéns. Pessoal, a Johanna Kive, ela entrou em contato comigo hoje de manhã e ela teve um probleminha, um familiar faleceu, então ela não pôde estar presente. Maria Clara está por aí? Sinalize, por favor. Então, Maria Clara está? Não? Então, eu convido agora a Maria Cecília. Depois Pedro, viu? Pedro já está aqui, eu já estou visualizando o Pedro. Bom, boa tarde a todos aqui presentes. É com imensa felicidade que eu participo desse evento. Eu sou Maria Cecília, eu sou estudante de Direito do segundo período. Atualmente eu estou estudando na Faculdade Nova Roma, mas eu estava estudando na SES. Participar dessa comissão está sendo muito enriquecedor para minha jornada acadêmica, que ainda está se iniciando agora, né? Eu estou no segundo período. E quando o professor falou sobre a possibilidade de participar da cartilha, eu logo quis, porque mesmo não sabendo como eu iria escrever, o que eu iria escrever, ou como seria feita a pesquisa, eu me interessei porque eu gosto muito dessa área do direito internacional. Eu pesquisei sobre a parte dos documentos necessários para a imigração e eu comecei pesquisando artigos sobre imigração, artigos científicos, na internet, né? Assim, pesquisei para me dar um norte e aí fui direcionada a procurar sites governamentais. E nesses sites eu encontrei toda a informação necessária sobre como os documentos, o que é necessário para você imigrar de forma legal. E esses sites oficiais dos governos, eles todos têm a tradução para o português, então eu achei super acessível para nós brasileiros que não têm ainda o domínio sobre outra língua. E, e a minha pesquisa foi sobre isso, realmente sobre os documentos necessários e sobre essa importância de você ir por meios legais e que nada fácil, nada oferecido de forma muito assim, você vai conseguir muito dinheiro, então venha, é tudo muito fácil. Não, não é bom, porque nos sites governamentais eles mostram uma certa dificuldade para você conseguir, mas isso é até mesmo para a sua segurança e para a segurança também do país que você está imigrando. A minha pesquisa foi sobre isso. Muito obrigada a todos. Obrigado, Cecília. Parabéns pela sua fala. Bom, pessoal, agora convidamos o nosso companheiro Pedro para também dar uma palavrinha com o pessoal. O Pedro está aqui online. E, Pedro, já agradecendo a sua contribuição para o nosso trabalho, bem como o das meninas também. Então, queria lhe convidar a palavra, Pedro. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. É sempre uma satisfação enorme estar participando aqui com vocês, podendo contribuir um pouco
com essa seara aí do direito internacional, que para muitos pode ser estranho, para muitos pode ser interessante, e para nós é sempre um desafio poder potencializar, né, o exercício, o conhecimento, a maximização do saber dentro dessa área. Bem, o tema que eu pude contribuir um pouco com a cartilha trata-se sobre a questão do se é um direito, né, fundamental, aí, um direito humano, a questão da imigração. Ele traz aí, a imigração pode ser considerada um direito humano fundamental? E, bem, na explanação que eu trouxe, foi trazendo aí a importância, né, da Carta Universal dos Direitos Humanos, nos artigos, mais especificamente 13, 14 e 15, onde o texto, o conteúdo dessa participação, dessa colaboração, ela foi feita com base na provocação da Convenção de Montevidéu, de 1933, onde essa convenção ela definiu que o Estado em si, o que a gente entende hoje como país, ele tem um pressuposto de três pilares. Então, para que um país possa ser considerado Estado, ele tem que ter um território, tem que ter uma população e tem que ter também a soberania sobre esses outros dois. Então, o que é que acontece? Devido a essa soberania, tanto sobre a população, tanto sobre o espaço, o espaço geográfico, a gente começa a pensar, a se questionar até onde é o limite aí dessa soberania. Então, como o professor Emerson falou no início, na sua explanação, de forma perfeita, toda limitação ela tem que ser de acordo e tem que respeitar também a questão da dignidade da pessoa humana. Então, por mais que tenha esses três pilares e que tenha essa soberania, também tem que ter é um direito fundamental, para que as pessoas possam se locomover, como traz a carta. A questão do asilo também é uma questão que é um direito humano fundamental. Então, os estados, eles têm que se interligar e se relacionar entre si para que possam garantir esse direito humano fundamental para todas as pessoas, de acordo ali com os requisitos a serem cumpridos. Então, o que é que acontece? É basicamente nesse sentido, onde o Estado ele vai ter ali suas normas de imigração, os estrangeiros poderão ingressar, poderão viver ali, mas de acordo de uma forma ordenada, de uma forma que possa garantir ali uma ordem dentro do país, por óbvio, que não possa trazer problemas, porque uma imigração de forma desordenada, sem nenhum critério, entrando de qualquer forma, pode sim causar impactos negativos aí a qualquer país. E então foi mais ou menos em cima disso a contribuição acerca da cartilha e acerca desse tema. É um tema muito interessante, porque traz reflexões, traz debates, traz opiniões, e que pode enriquecer vocês aí de uma leitura, de um tema a ser trabalhado posteriormente, um trabalho de conclusão de curso, um artigo, o que for. Então, espero que vocês tenham conseguido compreender algo, espero que, após a leitura, consigam entender como é que foi a coerência desse texto e dessa explanação. E é isso. Me coloco à disposição para qualquer dúvida, para qualquer explicação. E obrigado mais uma vez por estar participando aqui com vocês. Obrigado, Pedro. Parabéns, como sempre, pela sua imensa contribuição para os trabalhos da nossa comissão. E, pessoal, agora a gente vai abrir um espaço para quem quiser fazer pergunta, trazer questionamentos, tanto de quem estiver acompanhando aqui presencialmente, quanto também de quem estiver, acompanhando online. Inclusive, eu vou pedir para quem estiver online também, coloque o seu nome completo, aqui no chat, né, para que a gente depois possa analisar e aí a gente vai fazer a emissão dos certificados. Vocês que estão aqui presencialmente, não se preocupem, depois a gente pega aqui com vocês os dados de quem está acompanhando, tá? Então, pessoal, coloquem aqui no chat também se vocês tiverem perguntas e questionamentos, né? A gente vai se colocando à disposição de vocês. Perfeito, a Angélica já colocou, Davi, muito obrigado, Felipe, né, Davi Oliveira, Alice, Luiz e José Márcio, muito obrigado. Então, podem fazer perguntas de forma. O pessoal que está aqui presencial, online, a gente está à disposição de vocês, tá?
e a Poema. Então, ficamos à disposição de vocês para questionamentos. Estou esperando aqui chegar algum questionamento. O pessoal está colocando aqui a presença. Tá. Stephenson, você fez a inscrição, no site? Forma aqui no chat, porque eu não estou achando o seu nome. Qualquer coisa você pode fazer ainda a inscrição, viu? Eu acredito que estão abertos. É porque eu estou aqui com a lista dos presentes. Que hora você fez? Informa aqui, por favor. Que eu estou conferindo aqui. Ah, você fez assim que começou, né? Tranquilo. Não tem problema não. É porque foi puxada antes a lista, entendeu? Mas não tem problema não. Mas eu vou colocar aqui a observação. O J. Marques, acho que é José ou João Marques, né? Boa tarde. Como fica a questão da mediação e conciliação? Obrigado, Stephenson. Obrigado, viu? Como fica a pergunta do J. Marques, né? Eu acho que é João Marques ou José Marques. Como fica a questão da mediação e conciliação nas relações referentes à imigração? Sou coordenador de uma Câmara de Mediação Privada em Goiânia. Veja só, depende da relação do que a gente está falando. Por exemplo, os estrangeiros, por exemplo, nessa questão, os estrangeiros podem participar, que estejam aqui no Brasil, tranquilamente de qualquer processo de mediação e conciliação, né? Eles têm capacidade jurídica para isso. Agora, para resolver a situação migratória deles, eu não conheço nenhum país que resolva a situação migratória através da conciliação e mediação. O que eu estou dizendo é a capacidade deles participarem, né? Eu acredito que Pedro também vá nesse sentido, né, Pedro? Eu acho que eu não tenho conhecimento de nenhum estado que resolva pendências migratórias por mediação e conciliação. Agora, que eles têm capacidade jurídica de participar, tem, né? Sem dúvidas. Tanto é que a doutrina ela também traz a questão de um quarto pilar nessa Constituição do Estado, que seria justamente direcionada para esse poder de relação internacional, de fato, com os outros estados, para justamente lidar com essas demandas sobre a questão de asilo, a questão de imigração, a própria negociação em si entre os seus cidadãos. Então, é algo mais bilateral entre os países, entre os estados, os termos podem variar aí de acordo com suas vontades, com seus interesses, mas não tem uma normativa assim específica em relação à imigração e à mediação, não. É mais nesse sentido do poder de realiação, de relacionamento da relação internacional do Estado com o outro. Perfeito. Então, acho que está respondido qualquer coisa. O colega coloca aqui a resposta. Ele está grato pelos acontecimentos. Tem uma pergunta da Poliana, que é membro da nossa comissão. Poliana sempre está aqui conosco, né? Estudante lá da Unifavip. Ela está perguntando: boa tarde, gente. Vocês acreditam que as políticas migratórias atuais são mais restritivas ou acolhedoras? Muito mais restritivas, Poliana. E, infelizmente, isso é uma tendência internacional. Estava até conversando com a Aline antes da gente começar o evento. E existe um populismo negativo em relação a políticas migratórias, porque, infelizmente, nos países que são de acolhida de imigrantes, tá tipo assim, o senso comum e muita gente se aproveita politicamente disso. Olha, e até porque a gente está aqui falando em nome da OAB, ninguém vai entrar em discussão de esquerda ou direita política, não cabe a gente está aqui falando em nome da instituição, mas assim. Existe um populismo atualmente em políticas migratórias, no qual, em determinados países, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, mas até mesmo no Canadá, se culpa tudo de ruim da sociedade pelos imigrantes, tá? Ou seja,
A situação do trabalhador piorou por conta dos imigrantes. A situação da sociedade piorou por conta dos imigrantes. E a gente sabe que não é assim, tá? Isso aí é uma questão do senso comum. A qualidade de vida desses países desenvolvidos piorou por vários motivos, inclusive pela própria dinâmica atual do capitalismo. Por exemplo, até a década de 70 e 80, nesses países desenvolvidos, você tinha empregos de baixo nível de qualificação ou de médio nível de qualificação que era muito bem remunerado. Hoje em dia isso não existe mais. Por quê? Porque esses empregos, assim como as indústrias mudaram para o sul global, ou países como a China, principalmente, então deixou de se ofertar aqueles empregos. E isso tem a ver não com os imigrantes que foram acolhidos, mas pela própria dinâmica do capitalismo atual, que infelizmente já não tem mais aquela oportunidade. Mas como também estava conversando aqui com a Aline antes do começo, isso é meramente uma questão de populismo. Por quê? O imigrante não tira emprego do local. O imigrante, ou ele é uma pessoa que geralmente não tem muita qualificação e que pega o emprego que o local não vai querer, ou o contrário, ele é uma pessoa extremamente qualificada, por exemplo, um cientista, um profissional assim excepcional, que está ali e também não está ocupando o lugar de ninguém. Pelo contrário, ele está ocupando uma oportunidade que também ninguém. Então, notem que o que é que falta? É uma abordagem racional em relação à imigração. Então, Poliana, é por aí que a gente avalia. Agora, infelizmente, outra coisa, muitos países, principalmente esses países que estão envelhecendo a população, eles vão precisar de imigrantes, tá? Uma Itália, um Portugal, porque não há crescimento populacional para suprir a mão de obra. Então, eles vão ter que usar critérios mais racionais para admitir imigrantes, tá? Vão ter que deixar de lado esse populismo que é até eleitoreiro, é muito eleitoreiro, tá? É muito usado em eleições, e passar a ter uma abordagem mais racional. Por exemplo, você passar a exigir que um cadastro, um concurso de imigrantes, e aí você pedindo a qualificação das pessoas. Então, eu vejo muito por aí. Ah, certo. Paulina está falando assim: acredito que eles são vistos como uma ameaça quando saem de trabalhos invisíveis, quando saem da faxina. Pode ser também, depende do contexto, né? Felipe está perguntando aqui: existe alguma estimativa oficial que mapeia a quantidade de imigrantes por município? Sim. Imagino que estados fronteiriços e grandes metrópoles possuem um índice maior de imigrante, mas tenho curiosidade para saber o panorama de Caruaru, por exemplo. Sim, Felipe, tem. Inclusive, a gente recomenda a pesquisa acadêmica. Existem dados oficiais, tanto do CONARE para refugiados, que é o Conselho Nacional de Refugiados, quanto a OBMIGRA. Eu não sei se você já ouviu falar da OBMIGRA. Felipe é membro da nossa comissão também e é estudante lá da SES Unita, né? Assim como Poliana é membro da nossa comissão, estudante da Unifavip. Então, Felipe, sim, OBMigra, viu? O Ministério do Trabalho ele tem esses dados que você acha isso aí. Geralmente é atualizado assim, em relação ao ano anterior, mas dá para mapear isso aí, viu? Dá para fazer até um trabalho interessante. Alice Machado colocou aqui e tal. Marcos Vinícius. Vocês percebem que o apoio aos imigrantes é mais fornecido pelas organizações internacionais ou pelo aparato estatal? Depende, Marcos. Por exemplo, o Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, presta um trabalho fantástico no mundo inteiro. Então, é uma organização internacional ali. Alguns estados têm uma política mais de amparo, né? Alguns estados, por exemplo, o Brasil ele tem uma boa rede consular e uma boa rede diplomática. Vamos dizer que o Brasil consegue dar esse apoio para o seu cidadão no exterior. Alguns países tinham também mais um melhor amparo para imigrantes, como era o caso do Canadá, mas o próprio Canadá, que geralmente era considerado um país amigável para imigrantes, está também numa tendência de reversão disso, tá? Infelizmente. Então, depende do contexto. Alguns casos as organizações trabalham mais e fora as organizações internacionais também temos a ONG, as ONGs, né, que também atuam bastante na questão imigratória. A Alice Machado ela está falando, inclusive agora em Portugal está com a nova lei restringindo a imigração. Perfeito, Alice. Infelizmente, Portugal
tem restringido muito a sua política migratória. Eu estava conversando com a doutora Marilda, que é a nossa vice-presidente hoje, ela é advogada militante em Portugal, né? Para a gente fazer no começo do ano que vem um evento analisando justamente essa piora nas políticas migratórias em relação a Portugal, e ela pode dar um depoimento bem prático na qualidade de advogada militante lá. Existe. Agora, note. Portugal precisa de mão de obra. Portugal hoje tem um crescimento vegetativo praticamente negativo, tá? Portugal precisa ter imigrantes. Agora, muitos dizem, não, mas foi abertura demais. Enfim, eu vou deixar para quem tá lá trabalhando dar esse depoimento, mas uma coisa que eu posso assegurar a vocês, Portugal precisa de mão de obra, com certeza. E um detalhe, como eu disse, Portugal está envelhecendo muito rápido e, pronto, nas últimas eleições presidenciais, a própria oposição portuguesa fez propaganda e mostrou esses dados. Por exemplo, no caso dos brasileiros, hoje, os brasileiros mais contribuem para a Previdência Portuguesa do que recebem benefícios. Esse dado é com dados do governo português. Isso significa que o trabalhador brasileiro que está lá em Portugal está ajudando a pagar a aposentadoria dos idosos portugueses. Então, pessoal, no caso de Portugal e outra, Portugal é um país que historicamente mandou milhões de pessoas para o Brasil e ainda tem essa questão. Atualmente, cerca de 100 milhões de brasileiros tiveram algum ancestral português. Isso significa que, e é um pouco irônico, há mais descendentes de portugueses no Brasil do que em Portugal. Isso acontece com a Irlanda e nos Estados Unidos também. Há mais pessoas de origem irlandesa nos Estados Unidos do que na própria Irlanda. Há mais pessoas de origem portuguesa no Brasil do que no próprio Portugal. Por quê? No caso de Portugal, foi feita uma imigração em massa para o Brasil. Quando as pessoas dizem assim, professor, Portugal só mandou bandido para o Brasil, eu digo, não, Portugal mandou bandido, mandou rei, mandou todo tipo de gente que se tinha. Mandou judeus, mandou ciganos, mandou nobres, mandou todo mundo, todas as famílias. Pronto, a gente pode dizer isso. Todas as famílias de Portugal, da família real até a família de um judeu, a família de um mouro, ou a família de uma pessoa de origem cigana, tiveram algum imigrante para o Brasil. Podem ter certeza. Então, é um país que, historicamente, tem laços muito fortes com o Brasil, laços familiares, laços sanguíneos, né, com o Brasil, e que tem que repensar sua imigração para fazer uma abordagem mais racional. Agora, por outro lado, existem problemas, como, por exemplo, o encarecimento dos aluguéis em Portugal, que é estratosférico, mas isso não tem a ver só com a imigração, tem a ver com política pública de você permitir aluguel para Airbnb, para aplicativos em áreas residenciais. Não seria simples fazer um zoneamento? Só que na medida que você não faz esse zoneamento, você leva a população local a ficar com raiva do imigrante. Só que, primeiro, quem são os donos daqueles imóveis, né? Que estão ali para o Airbnb, etc., né? Então, isso também ocorre na Espanha. Oi, Aline. E com relação a Portugal, como é que a gente responde a esse endurecimento às leis, mesmo que não afetem só brasileiros, o endurecimento, mas pela questão da reciprocidade? Como é que o Brasil tem entendido? Veja só, o Brasil ele tem uma relação muito boa com Portugal do ponto de vista diplomático. O governo brasileiro tem negociado, inclusive para mostrar ao governo português, isso aí eu vi uma nota, um comentário de relação à pessoa do Itamaraty, que hoje tem cerca de 1 milhão de pessoas com nacionalidade portuguesa no Brasil, sejam portugueses ou sejam brasileiros que têm dupla nacionalidade. Então, e mostrando outra coisa, olha, o Brasil tem isso é muito inteligente esse argumento. O Brasil tem uma relação de 500 anos com Portugal. Durante a maior parte da história, o Brasil recebeu os portugueses. Atualmente o fluxo inverteu. Só que quem garante que daqui mais um tempo, então a ideia de que, olha, vamos manter uma relação civilizada, vamos manter uma relação que seja racional, né? Porque esse fluxo pode inverter, por exemplo, uma questão ambiental.
A Europa, o Brasil enfrenta isso, mas a Europa é muito mais sensível à questão do refúgio ambiental, que é uma coisa que vai ocorrer cada vez mais, tá? Ou seja, você está num país que tem uma boa situação financeira, mas você quer sair daquele país por conta dos problemas climáticos devido à crise ambiental internacional, que aí vai entrar no refugiado ambiental. Nota, refugiado ambiental não é necessariamente uma pessoa de baixa renda, não. Pode ser uma pessoa de uma renda alta, mas que diz, olha, eu não aguento mais viver aqui porque o clima está ficando muito frio, ou está ficando muito quente, ou está ficando muito imprevisível. E o Brasil, apesar dos problemas climáticos que nós temos, é uma área maior e é mais estável, viu? Apesar dos problemas que a gente já tem, o Brasil não é tão vulnerável. Por exemplo, compare com a Austrália, né? A Austrália é muito mais vulnerável para crises climáticas do que a gente. Bom, a Alice também falou que acredita que logo eles vão reverter o que está acontecendo agora. Eu acredito que sim, Alice. Não sei se logo, mas que os portugueses vão acabar revendo, vão, por conta desse relacionamento de 500 anos que a gente tem com Portugal, né? É por questão de lógica e necessidade, né? O Felipe Gonçalves falou da questão do Líbano. Sim, o Líbano também, que é um país pequeno do Oriente Médio, tem um grande número de descendentes libaneses no exterior e também porque o Líbano enfrentou crises devido a problemas religiosos, né, comunidade cristã e tal, e houve também imigração em massa do Líbano, né? Brasil tem uma comunidade, tem mais descendentes libaneses no Brasil do que no próprio Líbano. Acredito que na nossa região não é tão comum, apesar de a gente ter famílias conhecidas como a família Nejaim, né, que é de origem libanesa também aqui, mas em outras áreas basta você tirar. O vice-presidente é de origem libanesa, né? O vice-presidente Michel Temer, etc. Ele Boulos, etc. Toda essa turma são pessoas de origem libanesa, né? Sim, o Líbano também por conta dessas crises que aconteceu lá no Líbano, né? Bom, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Ó, Alckmin, Boulos, Temer, Haddad, Maluf, Simone Tebet. A lista é grande, filho, de pessoas de origem libanesa, eu sei disso, né? Já morei em São Paulo um tempo e conheci muitos. Perfeitamente, Marcos. A política migratória está ligada à política governamental e à política partidária. E, infelizmente, atualmente, a política partidária ela está seguindo um aspecto de populismo e de uma abordagem que não é muito lógica em relação à política migratória como deveria ser. Alice, pode fazer sim. Você pode fazer sim. Fica à vontade, viu? Oi, doutor Emerson, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Boa tarde a todos. Vou fazer uma pergunta para o senhor, não sei se está diretamente relacionada ao tema aqui que o senhor está explicando, mas é o seguinte, eu queria saber se nos consulados, né, que representam os países aqui no Brasil, se existe algum meio, algum acesso mais facilitado para os advogados quando quer tratar de alguma coisa relacionada à imigração. Se existe, porque o que eu percebo trabalhando já com o processo de visto, né, para pessoas que vão embora do Brasil, é uma certa dificuldade para a gente entrar em contato com os consulados, ou até mesmo para fazer um recurso de algum visto indeferido, tem ali a oportunidade de você recorrer, mas você não sabe por onde, como recorrer, e eles têm essa resistência de atender telefone ou de levar em consideração uma notificação extrajudicial. Então, gostaria de saber se existe assim, algum meio, né, algum atendimento para advogado nesse sentido, ou se não realmente é isso, não tem como. Veja só, Alice, infelizmente, a gente não tem como tomar uma medida aqui no Brasil e eles não têm, como você mesmo falou, e Pedro pode dar uma melhor abordagem desse assunto do que eu, porque Pedro enfrenta essa realidade aqui no Brasil. Infelizmente, não há como a gente assegurar esse acesso para os advogados brasileiros a consulados estrangeiros, tá? Não tem como a gente exigir, como acontece com determinados órgãos judiciários ou administrativos, a OAB fazer um contato. A gente não pode exigir. Pode até tentar conversar com eles, tá? Mas a gente não tem como obrigá-los de forma judicial a estabelecer, por exemplo, um balcão para advocacia, um momento de atendimento, né? Talvez a gente conseguisse se tivesse, talvez, assim, o Conselho Federal, talvez, ou
conseguisse fazer gestões junto à embaixada, entendeu? Porque Sim. o único mecanismo que acaba tendo é as ouvidorias internas dos próprios países, mas a gente não tem nenhum mecanismo oficial, não, que a gente possa conseguir esse acesso, infelizmente, e eu não passo por essa realidade, mas você deu o seu depoimento que passa, e aqui na nossa comissão, nosso companheiro Pedro enfrenta essa realidade também, né, Pedro? Isso. Boa tarde, Alice, tudo bem? Boa Em tarde, tudo relação a essas, essa problemática com os consulados, isso vai variar bastante de país para país, e ainda assim, entre os países, cada consulado ele adota uma espécie de regulamento interno acerca das aplicações dos vistos. Trazendo para a minha área de atuação, que no caso é a Espanha, recentemente tivemos a Lei da Memória Democrática espanhola, e nisso cada consulado brasileiro da Espanha no Brasil, eles estavam com a dinâmica e com a política para que pudesse tramitar o mesmo visto. Então, é algo que vai variar bastante. Na Espanha, pelo menos, existem os recursos administrativos, que aí, por exemplo, numa negativa de um visto, tem como você, ali dentro do prazo específico para cada visto, implementar um recurso em relação à negativa, e caso ainda assim seja recusado aquela sua pretensão, aquele seu visto, você pode também recorrer no contencioso, mas aí já extrapola a atuação no Brasil, porque você vai, por exemplo, vai ser no Tribunal de Madrid, tudo isso, vai ter que ser uma pessoa inscrita no Colégio de Advogados da Espanha, então é algo que foge do controle da OAB, foge do controle do Estado brasileiro em si, porque são demandas, de fato, que são internacionais, que são com outros países, com outros estados. e tem a Então, soberania também, né, de cada país. oi? Tem a questão da soberania também, né? Justamente, justamente. E, além disso, é um trâmite administrativo. De certa forma, ainda que tenha a recusa do visto, tenha a possibilidade do recurso, mas é um recurso administrativo. Não vai envolver, por exemplo, a OAB, porque qualquer Sim, pessoa sim. ali habilitada que tenha conhecimento pode pleitear, pode interpor esse recurso. Então, é mais nesse sentido. Portugal, por exemplo, mesmo, Portugal tem um sistema VSF, onde tudo é online e tal, tudo isso, mas também já está planejando abrir 5 novos consulados aqui, com a promulgação dessa nova lei de imigração, para que facilite esses trâmites e desafogue um pouco também a AIMA, e que tenha aí a autonomia dos consulados para que possam gestionar, gerir de forma melhor, para que ocorram essas concessões de vistos. Inclusive, duas cidades vão ser contempladas aqui no Nordeste, que é Recife e Fortaleza, além de Belém, Curitiba e, se eu não me engano, Porto Alegre. Acredito que essas 5 cidades aí vão estar ganhando um reforço no que se refere às demandas para Portugal, para as pessoas que têm esse interesse. Então, é algo que, para nós pernambucanos, é interessante, porque Recife está um pulo para nós e pode facilitar quem trabalha nessa área. Mas é algo que vai variar bastante de país para país e também de consulado para consulado. É um pouco complicado, mas que temos que nos adaptarmos à realidade de cada um deles. Certo. Obrigada, doutor, pelas Nada. explicações. Obrigado. Pessoal, mais alguma questão? Alguém tem mais alguma pergunta? A gente já vai em sede de encerramento, já agradecendo a presença de cada um e cada um de vocês, já nos disponibilizando, né, colocando aqui a nossa cartilha, a gente já divulgou para vocês a disponibilidade da cartilha, né? Todo mundo que se inscreveu a gente manteve. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, agradecemos também a parceria tanto do Laboratório de Práticas e Políticas da ACES Unita, do pessoal da ACES Unita que está aí no broadcast, prestando esse apoio para a gente, né? Então, vocês têm alguma pergunta a mais? Deixa eu ver aqui. Muito obrigado, Marcos. Marcos está dando aqui parabéns a todos pela formação da cartilha. É, Obrigado pelo momento. A gente também agradece a sua presença, Marcos, aqui conosco, tá?
muito obrigado pela participação, pela sua participação e de todas as pessoas que estão conosco nessa tarde aqui. Muito obrigado, Maria Jaiane. Obrigado, viu? Agradeço a sua presença, você está sempre aqui, contribuindo com nossos eventos, né? Muito obrigado. Pronto, gente. Vocês têm mais alguma pergunta? Obrigado, Felipe, também. Felipe é membro da nossa comissão. Obrigado. Aqui o usuário do Zoom não apareceu, mas obrigado também. Não apareceu o seu nome, mas obrigado, tá? Luiz Guerra também, muito obrigado. Pronto, pessoal, se vocês não têm nenhuma pergunta, a gente vai encerrando o nosso evento, já, como eu disse, reiterando esses agradecimentos, né? Davi também, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Alice também, muito obrigado, viu? Aí a gente já vai encerrando, e aí eu vou pedir para as pessoas da nossa comissão permanecerem para a gente fazer uma pequena reunião aqui, tá? E aí a gente vai parar a gravação já já. Então, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, muito obrigado a vocês pela participação desse evento de lançamento, né, da nossa cartilha. Quem não marcou a sua presença, estava aí online, por favor, coloque o seu nome, como a Poliana fez. Poliana é membro da nossa comissão também, né? E o pessoal aqui que está presente, eu estou passando. Davi, é o seguinte, eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube. Qualquer coisa você pode mandar um e-mail para mim, eu vou colocar aqui, ou qualquer um que quiser. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar ainda hoje. O meu e-mail está aqui, ó, obreginheiro@gmail.com. Quem quiser depois pegar uma cópia dessa gravação para analisar posteriormente para Luiz Felipe, muito obrigado. Andrele, muito obrigado, viu? Então, pessoal, a gente vai encerrando aqui a nossa palestra. Quero pedir só que os membros da comissão fiquem. A partir desse momento, Luiz Felipe Deor, muito obrigado. A presença é marcada pelo chat, exatamente. Eu tenho uma lista aqui, Jaiane, que aí eu estou conferindo aqui. Algumas pessoas que escreveram por último não estão na lista, mas aí eu posso pedir para as meninas aqui da OAB emitirem outra. Então, encerramos nesse momento a gravação.